Olá, vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama. Se você é mulher e tem aquela preocupação de fazer os exames anuais sempre com aquele medinho de será que essa doença apareceu? Como é que estão as coisas? Como é que é minha genética? O que vai acontecer? Eu queria te convidar a tirar o medo do seu coração. Vamos analisar alguns dados. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, fez a previsão que entre 2020 até 2022, neste triênio, nós teríamos 66 mil novos casos de câncer de mama. Sabe qual que é essa previsão para os Estados Unidos? Se no Brasil são 22 mil casos novos por ano, que já é um fator grande, crescente em relação aos anos anteriores, nos Estados Unidos são 276 mil novos casos previstos para 2020. Esse número é 10 vezes maior e ainda mais. E vamos pensar o porquê. O medo do câncer de mama nos Estados Unidos vai apontando o tempo inteiro que uma em cada 8 mulheres vai acabar tendo câncer de mama durante a sua vida. Ou seja, isso chega a ser 12% da população, enquanto no Brasil nós ainda temos um número de 61 casos cada 100 mil habitantes. Então, o que acontece com esse número que explodiu nos últimos 30 anos? Se nós formos olhar algumas décadas atrás, o câncer era menos comum, o câncer era mais raro e hoje em dia cada família tem alguma história de um câncer, cada família está se perguntando, olha, por que ele apareceu, o que está acontecendo. Então, olha comigo, vamos pensar que não é possível que haja tanta mutação genética nos Estados Unidos comparado com a população no Brasil. Então, existem outros fatores. Vamos ver o que a ciência está apontando. O primeiro fator de risco para você desenvolver câncer de mama é o seu peso. O seu peso. Quando nós pensamos que os Estados Unidos, se você somar obesidade e sobrepeso, tem 70% da população americana neste estado, e que nós brasileiros que estamos imitando toda a cultura e a alimentação e o modo de vida dos americanos, estamos indo para o mesmo caminho e hoje em dia, se nós somarmos obesidade e sobrepeso no Brasil, nós já chegamos aos patamares de 40% até 50%, nós temos que pensar que nós temos que frear esse ganho de peso e voltar a promover hábitos saudáveis. A outra questão, o segundo fator mais importante como fator de risco, é principalmente a obesidade após a menopausa. Então, se é normal a gente ganhar aqueles quilos extras na menopausa, eu te convido a rever isso e a incorporar um monte de hábitos saudáveis para você se manter bem, no peso ideal, ágil, com uma vida satisfatória. Aí, o terceiro fator de risco é o sedentarismo. Ou seja, existe uma verdadeira pandemia de sedentarismo, principalmente nos países do primeiro mundo. E nós, em franco desenvolvimento, temos tido esse péssimo hábito de estar sedentárias. Então, nós, mulheres brasileiras, temos que abrir os olhos e incorporar novamente atividade física no nosso dia a dia. Tem um trabalho maravilhoso de educadores físicos que avaliaram as mulheres por 20 anos que já tinham tido câncer de mama e viram a sobrevida delas correlacionando com a quantidade de horas de atividade física na sua semana. E sabe que eles descobriram? Que toda mulher que fazia 5 horas de atividade física por semana não chegou a desenvolver o retorno do câncer de mama ou a metástase, tá? Então, o que nós vamos falar? Nós queremos que você entenda que para a gente fechar as portas do câncer, nós temos que mudar esses fatores de risco e passá-los para fatores de proteção. Por outro lado, uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes foi encontrada como um fator protetor para câncer de mama. Então, toda pessoa que tem um predomínio de coisas naturais na sua dieta, frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes, tem proteção contra o câncer de mama. Então, o segredo é você ir pensando diferente, migrando a sua alimentação tipicamente americana para uma alimentação ao retorno das nossas avós, dos nossos pais, onde a gente comia comida, frutas, verduras, legumes, castanhas e tudo mais.
Uma outra questão que é risco é a menarca precoce e a menopausa tardia, mas isso não dá para mudar. Se você menstruou cedo e vai entrar na menopausa muito tarde, não é um fator que você possa mudar. Mas você pode mudar outros fatores que desencadeiam, por exemplo, tabagismo, etilismo, excesso de substâncias tóxicas, químicos tóxicos, até a radioterapia de outra parte. Tudo isso é fator de risco porque são toxinas no nosso organismo. E as toxinas, elas promovem mutação genética, elas acordam um gene ruim, elas não têm a capacidade de equilibrar o nosso sistema imunológico. E por último, desses todos os fatores de risco, estão os fatores genéticos. Existe sim a mutação do RA, todos os nomes desses genes que a gente pesquisa quando vai ver a tua propensão de câncer de mama, mas esse é o menos importante. E nós queremos lembrar que você tem que praticar o autoexame da mama, vendo os sinais e sintomas, se aparecer um nódulo, fazendo a palpação uma vez por mês, principalmente no banho, no último dia da menstruação, ou se você já está na menopausa, na cama, deitada, uma vez por mês, primeiro dia do mês, que é um marco interessante para aprender. Se você notar um nódulo, uma coceira diferente, uma descamação diferente, uma inflamação diferente, não precisa ter dor, geralmente câncer não dói, aí você procura rapidamente o seu médico de confiança. E o importante então é a gente aprender a fazer a prevenção primária, que é evitar o câncer, além dessa campanha do Outubro Rosa, que é a prevenção secundária, onde a gente faz exames de rastreamento para tentar fazer um diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, menor o tratamento, menor a cirurgia, faz só um quadrante, não precisa tirar todos os linfonodos da axila, vamos fazer só o linfonodo sentinela, não vai precisar de químio, não vai precisar de outras questões mais. Mas em todos os casos é importante que você faça o acompanhamento com seu médico de confiança e vá sempre prevenir, porque é a função do médico, a primeira função do médico é a prevenção e a promoção de hábitos saudáveis para que você fique saudável até o fim da vida.